O Enem é uma prova realizada pelo Ministério da Educação, usada para avaliar a qualidade do ensino médio. E a gente apresenta hoje mais um videochat sobre o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, que começa amanhã em todo o país. Hoje comigo, o professor de Geografia do Colégio Arnaldo, Adriano Machado, e também o jornalista Anderson Rocha, responsável por mediar as perguntas que vocês, internautas, podem enviar para a gente através do portal O Tempo Online. Para começar, nós assistimos um vídeo com as principais informações sobre o Enem. O Ministério da Educação, usada para avaliar a qualidade do ensino médio. O resultado permite o acesso ao ensino superior em universidades públicas através do SISU, proporciona bolsas em universidades particulares através do ProUni e pode conseguir financiamentos através do FIES. O Enem é o maior exame do Brasil e ocorre todos os anos. Em 2012, foram quase 6 milhões de inscritos em mais de 1.600 cidades. Para fazer a prova, você tem que apresentar um documento de identificação original com foto. Leve uma caneta de tinta preta. O uso de outra cor impossibilita a leitura ótica do cartão de respostas. Fique atento à data, horário e local, para não chegar atrasado. Lembre-se que o trânsito fica ainda mais complicado nos dias do Enem. Os portões de acesso são abertos às 12 horas e fechados às 13 horas, de acordo com o horário oficial de Brasília. Até 3 dias após as provas, os gabaritos do Enem 2012 serão disponibilizados no site do INEP. Anote o endereço: www.enem.inep.gov.br. Boa sorte a todos! Pois bem, nós começamos aqui o nosso videochat com o professor Adriano Machado, do Colégio Arnaldo. Professor, obrigado pela presença, bom dia. Obrigado, bom dia. Bom dia, Aline, bom dia, Anderson, bom dia a todos os internautas, alunos, estudantes do ensino médio, meus alunos que devem estar me assistindo, né, jovens. Professor, a primeira questão que eu queria fazer para o senhor, né, é justamente sobre a elaboração das provas do Enem. O senhor participou, né, da comissão que elaborava essas provas até o ano de 2010. Como que são elaboradas as provas do Enem, especificamente a prova de ciências humanas que o senhor participava? Bom, assim, é uma lógica, como é que se fala, de ciências humanas e suas tecnologias. Deixa eu contar um pouquinho do histórico, né? Existia um Enem que foi até o ano de 2008, depois a partir de 2009 foi o novo Enem. O Enem, o Exame Nacional do Ensino Médio, ele tem uma dupla função na atualidade. Ele é um exame para avaliar as competências e habilidades do ensino médio e ele é utilizado como porta de entrada em algumas universidades públicas, ou totalmente ou parcialmente. Então ele mescla características de exame com características de vestibulares. Lembrando que um exame, o objetivo é avaliar as habilidades. Bom, e aí o que acontece? Por exemplo, as áreas do conhecimento, por exemplo, ciências humanas, ela tem 6 competências de área divididas em 6 competências de área divididas em 30 habilidades diferentes. E dessas 30 habilidades vão ser elaboradas 45 questões. Tá? E aí fala assim, professor, meus alunos já me perguntaram, professor, qual habilidade que cai mais, qual conteúdo que cai mais? Bom, cada habilidade ela pode ser feita em diferentes eixos cognitivos, são 5 eixos cognitivos, que é dominar linguagens, compreender fenômenos, enfrentar situações de problema, elaborar propostas, construir argumentação. Então pode ter uma questão da habilidade 6, que é uma habilidade vinculada, por exemplo, à cartografia, em 2 eixos cognitivos diferentes. E essas questões que se repetem, elas são de extrema importância na qualificação do candidato, porque vamos supor que tem uma questão da habilidade 6, de dominar linguagens, a cartografia, e depois de elaborar a proposta, que é uma habilidade mais complexa, se ele errou, por exemplo, a de dominar linguagens, significa que, e acertou a de elaborar propostas, significa que ele não construiu a habilidade na sua totalidade. Então, o sistema, o TRI, ele pode entender isso como um chute. É lógico que não é somente essa lógica, existe o pré-teste. Esse ano eles diminuíram o peso do pré-teste em relação à avaliação do TRI, em função dos vazamentos que tiveram ano passado. E ano passado eu estive participando aqui no videochat do Tempo e eu expliquei detalhadamente sobre esse processo de elaboração de questões. Então, é bem breve mesmo. Então,
Os internautas que quiserem procurar, tem no site do Portal Tempo a entrevista do ano passado, que aí eu conto todo esse processo detalhadamente. Porque o pessoal agora no último dia antes da prova do Enem não quer saber como é que as questões foram feitas, né? São temas mais assim, o que pode cair amanhã, o que você acha, quais são as expectativas. Então vamos ver o que os internautas querem saber, né? Às vésperas da prova. O Anderson parece que já tem algumas perguntas, né, Anderson? Nós temos muitas perguntas aqui, Aline e Adriano. Muitas delas sobre o que pode cair, né, efetivamente, na área da geografia. O pessoal está perguntando isso, o que é cobrado? Né? Quais são os temas principais? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu tenho um mapeamento aqui das últimas provas do Enem, dos temas que mais caíram, né? Não só de geografia, mas da área de ciências humanas. Mas lembrando o seguinte, se ele se repete várias vezes, os outros que não se repetem, eles são de extrema importância, principalmente para selecionar os melhores candidatos. Porque os corriqueiros, o pessoal está estudando. Agora, como é um exame, mas é uma prova seletiva, o exame qualifica as pessoas, né? E o processo seletivo seleciona. Então, essas não adianta estudar só os que caem. Só os que caem muito. Às vezes, aquelas questões que caiu, uma questão, por exemplo, vou dar um tema aqui, modernização no campo. Caíram 3 questões nas últimas versões do Enem. Às vezes foi uma questão que selecionou o melhor candidato. Compreendo. Tá? E aí, como que foi feito esse mapeamento? Eu fiz um estudo da prova de 2009, fiz um estudo da prova de 2010, da de 2010 na segunda aplicação, tá? Da de 2011 e da de 2011 que foi aplicada no sistema prisional. Aí eu mapeei direitinho, né, o que mais caiu em termos, aqui não vou falar no programa de habilidades, mas eu vou colocar mais uma visão assim, de conteúdos. Essa demanda por conteúdos, inclusive, era uma demanda tão grande de professores e de alunos que esse ano no edital do Enem, ao invés de soltar só as habilidades, o MEC divulgou quais são os conteúdos, né? Porque muita gente não estava sendo tão inteligível para algumas pessoas dominar essa linguagem, né, de competências diárias e habilidades. Entendi. Então, por exemplo, na área de história, né, com 15 ocorrências, o que mais caiu foi Brasil República. Tá? Eu vou ler as maiores ocorrências, depois eu entro nos detalhes. Idade contemporânea com 9 ocorrências, Idade moderna 9, Brasil Colônia 7 e Brasil Império 7. Na área de geografia, né, que é a competência da área 6, né, que é sobre meio ambiente, ocorreram 11 questões, sobre geopolítica 6, geografia econômica 5 e estrutura fundiária 4. Tá? E aí, por exemplo, questões que mesclam todas as áreas, né? Porque como é uma prova de ciências humanas e suas tecnologias, é muito difícil fragmentar quantas questões são de geografia, quantas questões são de história. É lógico que você vê assim, ó, essa foi feita por um professor de geografia, essa foi por um formador de história, mas já tiveram 27 questões que são comuns à área das ciências humanas, que eu já trabalhei com alguns professores, a gente, em aulas coletivas, que junto professores de história, geografia, sociologia e filosofia, a gente encontrava cada um diferentes formas de resolução da questão. Essa junção das ciências humanas, né, que é um dos pontos fortes do Enem, como que o senhor avalia isso? Assim, é mais interessante do que no vestibular, que as provas eram separadas por área? Eu avalio de forma positiva, né, porque o conhecimento ele começa a ganhar mais significado. Por exemplo, outro dia eu estava trabalhando com um amigo meu, professor de história lá do Colégio Arnaldo, professor Albert. A gente trabalhou com o tema escravidão. E ele trabalhou com a escravidão lá no período colonial no Brasil, né, o século XIX, e eu entrei com as novas formas de escravidão no século XXI, né, por exemplo, não só de escravidão, mas formas de trabalho compulsório no continente africano, mesmo no Brasil, né, por exemplo, nas agriculturas de sisal, de algodão, né, de feijão, no norte de Minas, no interior do Brasil. Então, né, são temas que eles não são temas da história. A história não é uma história linear. O mundo ele é assimétrico. Então, o processo histórico ele também é um processo geográfico. E dessa forma também a prova se aproxima da realidade. Com certeza. Dos alunos. E a gente vê que o mundo, assim, se a gente quer ter uma visão de mundo, a gente tem que ter uma humanidade bem assimilada, assim, bem vinculado com as Professor, áreas. de forma breve, então o senhor acredita que a análise que o Enem faz, ela é boa, né? Porque tem até perguntas aqui, o Leonardo, ele está questionando isso, se a prova do Enem ela é melhor ou não, né, do que o modelo anterior. Se ela avalia a inteligência das pessoas, enfim, a preparação delas. O que o senhor acha disso?
Bom, é o segundo maior exame de educação básica no mundo, né? Só perde para a educação básica da China, né? Se for pensar em provas modelo. A prova do Enem, gente, ela tem uma lógica global, né? Ela tem o objetivo de medir as competências, habilidades em diferentes áreas do conhecimento. E assim, é uma coisa que eu não gosto de falar, mas é uma prova que serve de parâmetro para a OCDE, que é a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, né? Essa OCDE é como se fosse uma organização supranacional que defende os interesses dos principais investidores, das organizações transnacionais, né? E ela faz um mapeamento de que tipo de mão de obra que tem em cada país, quais são as competências da população, né? Quais regiões do país que apresentam maior nível, menor nível de desenvolvimento, né? Porque a OCDE reconhecia que, por exemplo, os índices educacionais avaliados pela ONU eram extremamente frágeis. Porque, por exemplo, a ONU, como ela respeita, né, a diversidade cultural dos povos, ela não entra na habilidade específica, porque a educação de cada país ela tem variáveis antropológicas, e a ONU respeita isso. Né? Por exemplo, eu não posso qualificar a educação do mundo muçulmano sabendo que menos mulheres entram no sistema educacional, por exemplo, na Índia, né, que vão colocar países que têm uma grande quantidade de pessoas. E a ONU ela usa um indicador que é o grau de escolaridade, que é a média de anos que cada habitante frequentou a escola, sem mensurar assim, detalhadamente aspectos qualitativos. E a OCDE não, ela quer mapear o perfil mesmo. Uhum. Então, é um avanço. Se for pensar em mapeamento, é um avanço, mas insere o Brasil nessa lógica global. Agora, o modelo do Enem tradicional, né, ele era muito parecido com os vestibulares, aquelas questões de pegadinhas, né, você resolvia a questão não pelo conhecimento, mas pela exclusão, sabe? Ah, eu acho que é a letra E, aí você vai cortando a não é a B, não é... Uhum. Você, né, o Enem ele não funciona assim, né? Não existe pegadinha no Enem, tá? Por exemplo, na primeira versão, em 2009, ainda tinha um pouquinho ainda, porque tinha vício dos elaboradores que, por exemplo, eu, Adriano, apesar de ter sido elaborador de questões, né, eu também elaboro as questões para concursos públicos, essas coisas e tal. E aí é uma outra situação. Mas aí o que acontece? Não existe, a ideia não é ter pegadinha. Né? Então, por exemplo, entre as 5 opções de resposta, né, tem uma que é o descritor, que seria a resposta correta, e aí o Enem não faz essa leitura, e as outras 4 são os distratores. O que é o descritor? É o que se adequa ao item, que é a questão. Então, por exemplo, você faz a leitura da questão e completa com uma frase, se tiver aquela coesão e estiver batendo, é essa questão que se adequa. Uhum. Só que as questões incorretas, os distratores, às vezes ela está falando uma coisa verdadeira no conhecimento geográfico ou das ciências humanas, vamos colocar assim, mas que não se adequa ao item. Entendi. Aí o candidato que às vezes não percebeu o suporte que tem na questão, né, vai embora. Então é uma questão muito de interpretar também a questão, né? Tem que ficar atento a isso. Essas questões que os destratores, conceitualmente, eles são corretos, mas não se adequam ao item, né? O que é o item? A questão é o item, elas que fazem a maior discriminação dos melhores candidatos. Né? A gente ainda não falou dos temas atuais, né, que podem cair na prova, objetivamente. O Lucas Grossi, de Belo Horizonte, ele está perguntando: as questões de geografia costumam envolver temas atuais, e algum desses temas podem repetir na redação, né, podem ser também o tema da redação. Ele quer saber quais seriam esses temas assim, atuais que podem estar, né, nas provas. De quem acompanha o noticiário mesmo? Por exemplo, tem alguma o furacão Sandy, talvez não, porque quando a prova foi feita... Quando a prova é feita, mais ou menos? Quando ela é feita? Há 2 meses? Não posso falar. Tô brincando. A prova é feita o ano inteiro. Existe um cadastro, né? Você faz o cadastro do item, aí tem porque não é só utilizado para o Enem, é utilizado para outras seleções, assim, colégios universitários, Cefetes, aproveitam esse banco do INEP, né? Uhum. Então, às vezes, a questão não foi aproveitada para o Enem, mas foi aproveitada para uma outra situação. Sim. Mas, por exemplo, a questão ela já foi pré-testada, a maioria delas. Né? Então, tem um prazo, né? Eu poderia falar que eu posso pensar no mês de fevereiro, de março, até abril desse ano, no máximo. Uhum. Então, tá? Questões depois disso, mensalão, por exemplo. E eu já dou essa dica até mesmo para o vestibular da Federal, gente. Para quem não, os alunos que forem candidatos para a segunda etapa da Federal em Geografia, a prova de Geografia da Federal também é feita até o mês de maio, assim. Então, depois disso, só se... Uma grande exceção. Uma grande exceção. Uma coisa muito...
Se aprofundando aqui Aí daqui a pouco eu entro nos temas que eu detalho alguns assim que eu acho mais relevante, que eu selecionei aqui, falar sobre o censo 2010, aí fala assim, isso não é atual. Não, agora é atual porque os dados já foram consolidados. Vou querer pontuar um pouquinho sobre o Ano Internacional do Cooperativismo e Economia Solidária, sobre a concentração fundiária no Brasil e as ilhas de calor urbano em Belo Horizonte. Né? Isso, apesar de ser de agora, mas já é um problema no Brasil como um todo. A questão dos rios voadores, regionalização do Brasil e também trabalhar com o Ano Internacional das Energias Sustentáveis. E o senhor estava comentando antes da gente começar o videochat, né, que às vezes a pessoa fica muito preocupada com o cenário internacional, mas que isso não cai com tanta frequência quanto os problemas brasileiros, né? Assim, a gente pode pontuar desse Por exemplo, o que já caiu, assim, teve um ano falando das manifestações no Oriente Médio, né, ficou conhecido como Primavera Árabe. Era uma coisa muito óbvia, sabe? Ou, por exemplo, uma questão que era relacionada aos BRICS. O que são os BRICS, né? Que são os países que crescem na economia na atualidade. Então, não entra num grau de aprofundamento tão específico assim. Né? Só que o que acontece? Aí o menino pega aquelas revistas de vestibular lá, atualidades, né? Aí vê lá, estuda com detalhe, né, a questão da Turquia na União Europeia ou na Turquia na Síria, mas isso, aquelas revistas geralmente são produzidas em São Paulo. Aí São Paulo tem um vestibular mais competitivo, tem a ideia da FUVEST, da Unicamp e tal. Aí acaba que fica como se fosse para o Brasil inteiro. Mas é uma falha. Anderson, você estava pontuando uma outra questão também? O Leonardo Polastri, de Belo Horizonte. Eu queria mandar um abraço para o Léo, meu ex-aluno do ano passado. Sim, ele está perguntando assim... professor, qual a sua opinião sobre o documento final firmado na Rio+20? Claro. Segundo ele, foram medidas genéricas e insatisfatórias. Na verdade, ele está perguntando se foram medidas genéricas e insatisfatórias ou as promessas, mesmo desacompanhadas dos meios para a sua execução, já são um importante passo para atingir a economia verde. Bom, Léo, mais uma vez você me colocando perguntas complexas, hein? É o seguinte, vamos pegar primeiro o histórico da construção da Rio+20, aí depois eu vou falar um pouquinho, não dos avanços, mas dos retrocessos da Rio+20, e eu vou comentar, né, o que eu não gosto sobre a economia verde. Tá? Bom, o Plano das Nações Unidas para o Meio Ambiente, né, ele começou a ser firmado na Conferência de Estocolmo, em 1972, na Suécia. E naquela época era um movimento meio que de efervescência dentro da Europa, daquele movimento ambiental pela preservação, porque a população de lá já percebia que a qualidade de vida já estava sendo afetada pela atividade industrial. E aí a ONU, que é uma organização que tem o objetivo de promover os direitos humanos, coloca o meio ambiente como um direito humano. Porque catástrofes ambientais podem comprometer a sobrevivência dos seres humanos no planeta Terra. Então, são principalmente fenômenos climáticos, né, associados a questões climáticas. Furacões, tufões, deslizamento de terras, enchentes, né, ou mesmo doenças associadas à contaminação do solo, contaminação da água, contaminação do ar. Então isso entra para a esfera dos direitos humanos. Aí fica uma janela, uma lacuna que vai até a ECO 92, né, no Rio de Janeiro. Aí teve um documento que foi muito importante na ECO 92, que foi a Agenda 21. A Agenda 21 era um documento que falava o seguinte, olha, o que os países podem fazer para ter um século XXI sustentável. E na Agenda 21 já era um documento sério, assim, tinha tem muita gente que fala que ele era muito extenso, mas ele era muito detalhado, sabe? E o Brasil começou a implementar algumas coisas da Agenda 21, ele foi pioneiro, por exemplo, quando foi o primeiro país no mundo a adotar a frota automotiva com catalisadores, por exemplo, né? Aí teve a conferência Rio+10 na África do Sul, né, em Joanesburgo, e que foi muito polêmica. Ali, aquela conferência já tinha, por exemplo, o ano de 2002 era reflexo já de uma crise econômica anunciada. Né? Por exemplo, a gente pensa em crise europeia e crise norte-americana no ano de 2008, mas em 2001 já existia crise. Né? A economia japonesa já estava estagnada, a economia norte-americana já estava estagnada. Eu não posso falar ainda da União Europeia, porque o bloco ele estava sem... Assim, não o bloco, né? Mas o euro ele estava recém circulando. Opa, a mensagem, ó. O bloco ele estava recém circulando, a moeda, né, recém circulando, e os Estados Unidos, por exemplo, financiando um modelo de guerra, tal. Então a Rio+10 foi um fracasso, foi um fiasco. Né? Até o posicionamento do secretário de Estado americano na época, né, foi o Colin Powell, foi assim, os depoimentos dele, ele foi vaiado a todo momento, tal. Aí a Rio+20, né,
foi um evento que foi o desdobramento da Rio+10. Novamente no Rio de Janeiro, não teve uma participação efetiva dos chefes de Estado. Né? Os países desenvolvidos eles não estiveram tão presentes nas decisões, na elaboração dos documentos, porque alegaram questões de crise econômica, de que essa questão ambiental vai ter que ser discutida em 2015. Foram discussões assim mais sobre o futuro do ser humano, mas sem ações concretas, sem ações planejadas. Mas aí discutiu-se, o menino perguntou sobre a economia verde. Bom, paralelo à Rio+20, aconteceu no Aterro do Flamengo um evento que eu acho que foi mais importante que a Rio+20, que foi a Cúpula dos Povos. Foi uma cúpula onde diversas organizações de terceiro setor do mundo se encontraram, não só organizações de terceiro setor, né? Quando eu falo organizações de terceiro setor, gente, organizações não governamentais, porque no Brasil não existe essa sigla, né? Então, quando eu falo organizações de terceiro setor, envolve também movimentos sociais, organizações de direitos humanos. Eles se reuniram na Rio+20, né, e montaram uma rede de associação dos movimentos sociais pelo mundo, para cooperar, para justamente a sociedade civil, né, tornar-se voz ativa diante de um mundo globalizado. Então ele serviu para unir não os estados, ele serviu para unir principalmente os movimentos da sociedade civil. Aí depois eu vou falar um pouquinho sobre isso. Bom, aí no final da Cúpula dos Povos, teve uma marcha lá no Rio de Janeiro, que foi a Marcha contra os Bens Comuns e contra a mercantilização da vida. Essa mercantilização da vida é a essência da economia verde. Bom, o que é essa economia verde? Vamos supor, todo esse caos ambiental que existe no planeta Terra teve um motivo, né? A exploração industrial desenfreada, a extração de recursos naturais e o consumo humano. Só que o que é a essência da economia verde? Quem vai pagar essa conta não é a indústria, não é quem ganhou o dinheiro, não. É a população que consumiu. O culpado não sou eu que produzi, não. O culpado sou eu que consumi. Então, na hora que eu for consumir mais água, eu vou ter que pagar mais caro pela água. Na hora que eu for usar a energia elétrica, eu vou pagar mais caro pela energia elétrica. Na hora que eu for, por exemplo, comprar um produto agrícola, eu vou pagar uma tarifa sustentável. Ou seja, eu vou transferir para a sociedade um ônus para manter uma indústria sustentável. Tá? Então, é a mercantilização da vida. Assim, eu não concordo com os documentos da economia verde, mas isso que foi discutido. E é um tema, assim, muito atual, né? Que possivelmente pode aparecer em alguma questão, de uma maneira construída. Sobre a economia verde, eu acho mais sobre a mercantilização dos bens comuns. Tá, Anderson, a gente está chegando no final já faltam só 5 minutos. Tem mais alguma pergunta de algum internauta? Bom, deixa eu ver aqui, alguma que... As pessoas, elas pedem muito para que você, já que, né, elaborou provas, desse dicas, né? Dicas assim, práticas. Quais são as orientações segredos gerais? Tem essa questão de, faço a questão que eu sei primeiro, ou vou nas mais difíceis? Primeiro, gente, olha, as questões fáceis não pode errar. Isso é porque um exame ele pega um universo de pessoas do Brasil aí, de norte ao sul, né? Com diferentes níveis educacionais. Então, as questões fáceis, elas são base. As difíceis você tem que debruçar um tempo maior mesmo, né? Voltar no descritor, voltar no item, fazer aquela conexão mais aprofundada. Então, tentar nessas questões fáceis, gastar 1 minuto e meio, 2 no máximo. Não é difícil dedicar uns 4 minutos, ou deixa elas para o final, depois volta. É aquela dica, né? Porque às vezes, isso sim, né? Eu penso, como eu já trabalho com terceiro ano há muito tempo, uma questão difícil, se você está ali muito tempo nela, você está no início da prova, você não conseguiu resolver, você vai ficar pensando nela até o final da prova. Não, pula, vamos para outra. Imagina, você está fazendo a questão lá na frente e está preocupada com o que você deixou para trás. Professor, de forma objetiva, né, se for possível, a Luísa de Patinga, ela está perguntando qual que é a relação, e se há uma relação entre o novo Código Florestal e a sustentabilidade. Esse tema do meio ambiente parece que né, assim, os candidatos estão muito preocupados com ele. Isso agora, também foi um tema recorrente, né? Por exemplo, em geografia foram 11 questões. Bom, sobre o novo Código Florestal, vamos pensar, o antigo, ao meu ponto de vista, ele era bastante avançado, né? Só que o Brasil ele tem problema de fiscalização, ele tem problema de monitoramento, até pela extensão geográfica, falta instrumento de monitoramento. Então, por mais que tenha uma lei, um código, isso não vai garantir a preservação do meio ambiente, nem conservação do meio ambiente.
Agora, fica evidente que nesse código, nessa proposta de novo Código Florestal, né, os interesses dos ruralistas. Né? Por exemplo, na última proposta apresentada à presidente Dilma, que ela já vetou alguns artigos, eles queriam passar, né, a área de preservação para 20 metros, né, a área de preservação de matas ciliares, mantiveram a preservação da mata de topo, mas quando eu falo 20 metros, pode ser uma área de recuperação de mata ciliar, e eles queriam também colocar que esses 20 metros das margens do rio fossem também de espécies frutíferas, né, porque tornaria aquela área produtiva. E aí é muito questionável, porque geralmente as frutas, tal, elas usam muitos agrotóxicos, defensivos agrícolas, e na margem do rio, né, contamina o solo, contamina os depósitos subterrâneos de água, contamina o rio, propriamente dito. E foi um dos pontos vetados, né? Foi um dos pontos vetados. E é uma negociação a todo momento. Eu acho que tinha que já ter essa decisão, já o código é esse, a meta é essa, e já pensar na fiscalização, monitoramento, enquanto fica enrolando, a defeito. E um outro ponto polêmico também, né, é a anistia que o novo Código Florestal, né, propõe. Assim, e o senhor acredita que se houver alguma questão relacionada ao Código Florestal, ela vai abordar mais esses pontos polêmicos? Não, eu acredito que vai ser só assim, né? O antigo código, o novo código, né? Quais impactos ambientais pode ter sobre o novo código, né? Por exemplo, agravamento do processo de assoreamento, aumento dos riscos de enchente, aumento, por exemplo, aumento da contaminação dos lençóis freáticos. Eu acho que é mais objetivo, assim, não vai entrar nessa discussão política, não. Porque acho que o governo, como é a prova do governo, gente, quando você coloca uma questão política polêmica, ela é cortada. Tem um crivo ideológico, assim. Entendi. Professor, só para a gente finalizar, queria que o senhor desse as dicas para quem vai passar a tarde de hoje se preparando, né, para as provas de amanhã. O senhor acha que as pessoas devem continuar estudando ou é um momento mais de relaxar? O que o senhor orienta, assim, os alunos, os candidatos? Não, acho que tem que estudar, virar a noite, né? Tô brincando. Bom, para aproveitar essa ilha de calor de Belo Horizonte, né, eu vou pro clube. Então, eu recomendo que vocês façam isso também. Vão para a praça, vão pro clube, andar, né, curtir um pouco o meio ambiente, né? Identificar por que Belo Horizonte está esse calor, né? Ver qual que é o impacto da redução da arborização no calor urbano, da reflexão do asfalto, do concreto, como que essas intervenções afetaram, porque a gente pensa que a urbanidade é muito boa, mas olha a cobrança que tem sobre, né, a nossa qualidade de vida. Então, viva um dia ecológico hoje, né? Porque aí você vai estar fazendo uma interpretação da paisagem assim, né? Eu, como geógrafo, eu faço isso. Você vai ter um dia pertinente, prazeroso, né, ameno e extremamente relevante. Falando nisso, nessa interpretação, né, de observar o ambiente, uma última pergunta, claro, brevemente. A Letícia Vilas, de Foral, enfim, ela está perguntando assim: professor, eu estudei pouco, mas eu acompanho as notícias, eu leio muito jornal, enfim, eu tenho chance de ir bem na prova? Tem, todo mundo tem chance, o Enem é questão de sorte, né? Sabedoria, vou fazer até a brincadeira com as palavras sorte, sabedoria, organização, resultado, trabalho e esforço. Então, o chute, o sistema ele pega, mas se você é uma menina que presta atenção em aula, pessoa participativa, o que você está sendo avaliado não é o seu ano, né? É toda a sua vida escolar. Então não preocupa, eu fiz o meu terceiro ano, eu deixei para aproveitar, eu falei, vou viajar para Porto Seguro, fazer tudo que eu não fiz na vida. Eu fui uma pessoa que sofreu bullying na escola, fui reprimido. Não, o Enem não avalia só o terceiro ano, ele é a avaliação do ensino médio de toda uma vida escolar, então pode chegar tranquilo. Você teve uma boa vida, né, estudantil. Não, ensino médio, mas a educação como um todo, você vai sair bem. E se não teve? E se não teve, aí agora, hein? Ano que vem. Provavelmente nem tem 2 vezes, né? Isso é 2 chances. Tá certo, professor. Professor Adriano, muito obrigada pela participação aqui com a gente. Anderson, agradeço também a sua participação. Obrigado. Bom, eu estou aqui encerrando mais um videochat, cujo tema foi o Exame Nacional do Ensino Médio, que começa amanhã para quase 6 milhões de candidatos em todo o país. Agradeço você que acompanhou e boa sorte nas provas.